A maternidade e o encontro com a própria sombra. O resgate do relacionamento entre mães e filhos, por Laura Gutman. Tradução de Luiz Carlos Cabral e Mariana Laura Corolon. Editora best-seller, canal Le Conde. 12º capítulo. Crianças violentas ou crianças violentadas? Algumas reflexões sobre a violência, ao conhecimento de si mesmo, violência ativa e violência passiva, um guia para profissionais, o caso Roxana, crianças agressivas, reconhecendo a própria verdade, as crianças oriundas de famílias violentas, crianças que sofreram abusos emocionais ou sexuais, abuso entre crianças, a negação salvadora, o caso Ruben e o caso Letícia, e a visão profissional. Algumas reflexões sobre a violência ao conhecimento de si mesmo. O nível de violência que cada um de nós exerce em relação a si mesmo ou em relação ao outro é diretamente proporcional ao desconhecimento de si mesmo. Quando não exercitamos o questionamento profundo, a introspecção e a busca de um lugar pessoal no mundo, nos afastamos do nosso eixo personalíssimo. A partir daí, nos irritamos com os demais, com o mundo, com o companheiro, com os filhos, com o trabalho, tentando acreditar que são eles os agentes de nossa insatisfação primária. Quando não encontramos respostas imediatas para nosso desamparo, a sofreguidão aumenta e, portanto, os maus tratos. A violência é sempre um patamar mais alto das diferentes formas de maltratar o outro, uma vez que acreditamos que assim conseguiremos saciar nossa antiga fome de amor. Todos os adultos carregam histórias infelizes em algum lugar do coração. É verdade que há um abismo entre a solidez da estrutura emocional das pessoas que desfrutaram de uma mãe amorosa e atuante e daquelas que sofreram com uma mãe infantil e incapaz de apoiar alguém, muito menos a criança que foram. Esta é a primeira grande pergunta que precisamos nos formular para saber como nos posicionarmos no mundo. A conexão interior e a sinceridade pessoal com que nos perguntarmos são a chave para voltarmos a parar sobre nosso próprio eixo. Ou seja, a essa altura não importa mais tanto a história real que vivemos, mas o conhecimento e a consciência que podemos desenvolver a partir de nossa história. Isso depende absolutamente de cada um de nós. Não podemos atribuir culpa a ninguém.
Para maior compreensão, podemos usar o seguinte exemplo. Para cultivar frutas e verduras, dependemos em parte de um solo fértil e úmido. Nesse caso, quase qualquer semente que pretendamos cultivar florescerá sem maiores dificuldades e recolheremos o fruto com alegria. Pelo contrário, se o solo for árido, o surgimento dos frutos dependerá do nosso trabalho, dedicação, estratégias, inteligência e empenho. Nesses casos, os frutos terão um sabor e uma textura especiais e farão parte de um tipo de produtos especialmente procurados e reconhecidos. Algo assim acontece com as histórias de amor ou desamor que vivemos na infância. Podemos provir de famílias férteis ou áridas, mas para conseguir desenvolver nosso potencial, dependemos sobretudo da consciência e da determinação pessoal. Quando não estamos habituados a pensar sobre nós mesmos, nem a escarafunchar nossa interioridade, o mundo se torna hostil. Quando esperneamos como crianças mimadas para obter o que ninguém mais pode nos oferecer, perdemos quase toda a capacidade de olhar para o outro. De fato, muitos de nossos filhos foram gerados por pais que nunca foram tratados como crianças e procuram amparo como se ainda o fossem. Quando não o obtêm, se irritam, com uma consciência maior ou menor, gerando violência explícita ou sutil, física ou emocional. Fabricamos inimigos de toda espécie tentando escapar da própria hostilidade reprimida e, portanto, alheia à nossa consciência. E assim projetamos nos demais, inclusive em nossos filhos desobedientes, os aspectos de nossa personalidade que nós mesmos desprezamos. É preciso ter muita coragem para mergulhar nas trevas da própria sombra em busca do inimigo interno. Essa é uma maneira viável de abordar a violência. Devemos examinar minuciosamente os 1001 subterfúgios a que recorremos para negar nossos egoísmos e traços cruéis, e também para compreender como criamos inconscientemente um psiquismo dado a conflitos e perpetuamos as inúmeras variedades de violência. Considerando o que foi dito, podemos afirmar que quase todas as crianças são vítimas de algum tipo de violência exercida pelos adultos. O abandono emocional é violência. É violência do desamparo. A incapacidade de reconhecer as necessidades básicas emocionais das crianças é violência. Recusar abraço e proteção é violência. Não entrar em conexão emocional com as crianças é violência. Não olhá-las é violência. Exigir que se adaptem desmedidamente ao mundo dos adultos é violência. Preferimos acreditar que a violência só é exercida pelos outros, aqueles que não alimentam as crianças, que as induzem a pedir esmolas, que as violentam, que as enviam às guerras. Fazemos parte de uma sociedade que mata naturalmente a própria cria. Mas a sociedade é cada um de nós. Simplesmente quero insistir que a violência se manifesta por um imenso leque de modalidades e que às vezes, quando é muito sutil ou pouco explícita, não a reconhecemos como tal. Por exemplo, nas famílias em que todos são amáveis e falam em voz baixa, mas as crianças se acidentam com frequência, é custoso reconhecer e legitimar o comportamento violento. Os pais minimizam as necessidades explícitas de seus filhos. Eles querem jogar futebol, mas frequentam colégios extremamente exigentes e não têm tempo para isso. Estão felizes em uma escola, mas os pais acham que precisam ser transferidos para uma mais severa. Adoram as artes, mas nunca ocorre a seus pais levá-los a um ateliê artístico. Enfim, mesmo que explicitem suas necessidades, os adultos não as levam em conta. Não olhar e não reconhecer as especificidades do outro também é uma forma de violência. Tomo a liberdade de fazer uma nota.
A autora fala sobre olhar e reconhecer as especificidades, e não em acatar. Não é sobre acatar a tudo o que o filho quer, e tudo o que deseja, tem vontade ou mesmo necessidade, mas é ter do reconhecimento, de um olhar detido e atento àquilo, para que se chegue num acordo e numa análise e resolução de fato. A violência se manifesta por um esquema circular. Começa quando uma pessoa desconhece a si mesma. Vamos exemplificar. Essa pessoa pode ser um pai que foi humilhado pelo próprio pai quando era criança e não recebeu o amparo da mãe. Então transfere a sua insatisfação primária e se irrita com a sua mulher por qualquer motivo que lhe desperte insegurança pessoal. Essa mulher, que desconhece absolutamente a si mesma, pois também tem uma história de infância marcada por orfandade e solidão, tenta se livrar das humilhações do marido e repreende o filho por qualquer travessura. A criança, atordoada pelos gritos e carente do olhar e da compreensão de seus pais, vai à escola, onde uma menina frágil cruza seu caminho, pronta para apanhar. O diretor do colégio convoca os pais, culpando-os pela agressividade da criança. O pai se irrita com a esposa e a acusa de ser incapaz de educar o filho de ambos. E por aí vai. Quero esclarecer que as crianças são sempre vítimas, devido à sua condição de crianças, e por não terem a possibilidade nenhuma de sair do círculo de violência em que estão imersas. Naturalmente, muitas crianças se transformam, por sua vez, em algozes de qualquer criatura um pouco mais fraca que cruze o seu caminho, porque é este o modelo de relação que aprendem a cada dia. Frequentemente, as instituições de ensino voltam a vitimá-las, porque não dispõem de um conhecimento adequado a respeito do funcionamento circular da violência e dos mecanismos existentes para o desenvolvimento de um trabalho com as famílias em questão. Outras vezes, a escola fica confinada no circuito, sendo vítima da violência da criança e de toda a sua família. Por exemplo, quando recebe crianças sujas ou febris, quando a mãe mente sobre o que acontece em casa, tentando se safar e construir alianças dentro da família. Fato que deixa uma professora bem intencionada na primeira linha de combate, encarregando-se sozinha de um funcionamento complexo que não pode resolver de verdade, pois não dispõe de recursos para isso. Caros ouvintes, caso estejam gostando do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e pensem que ele algo valha R$1, centavos serão muito bem-vindos. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá não esteja algum livro que você queira, solicite-o. Ele será agregado e você poderá comprá-lo para que seja gravado. Muito obrigada pela presença. Lembrem-se de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, comentar. Tudo isso gera engajamento e, portanto, divulgação desse trabalho, desse conteúdo, etc. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Continuemos. Violência ativa e violência passiva. Um guia para profissionais. A palavra violência tem um significado diferente para cada pessoa. Qualificamos uma situação como violenta quando a pessoa ou a família que a provoca ultrapassa os limites de nossa tolerância. Aquilo que eu posso considerar uma demonstração insignificante de hostilidade pode ser visto por outro como uma agressão insuportável. Objetivamente, há diferentes níveis de maus-tratos, mas não podemos perder de vista que os qualificamos também de acordo com nossas experiências pessoais. Costumamos ficar assustados quando nos relacionamos pessoal ou profissionalmente com famílias violentas. É interessante observar que, às vezes, as pessoas envolvidas não reconhecem que sua realidade é violenta. Isso acontece porque seus limites de tolerância não foram ultrapassados, ou seja, navegam dentro de cânones conhecidos e aceitos como válidos. Uma pessoa proveniente de uma família em que os gritos e as ameaças faziam parte do cotidiano tenderá a acreditar que bater nos filhos faz parte das normas vigentes, que é assim que se deve educá-los.
Em muitos casos, o vínculo primário com a própria mãe está impregnado, consciente ou inconscientemente, de recordações extremamente violentas. Portanto, o amor está ligado à violência. Quando, sem participar da realidade emocional do indivíduo em questão, julgo que uma mulher não deve permitir que seu marido grite com ela, estou lhe dizendo a priori que fique sem amor e sem aquilo que ela conhece por ora como amor. É preciso respeitar os tempos, os processos e a capacidade de evoluir de cada um. O pedido da pessoa que sofre é condição essencial para que possamos dar início ao acompanhamento do processo de busca da própria verdade e, a partir daí, gerar mudanças. Insisto em afirmar que o pedido de ajuda abrange a genuína intenção de dar início a um processo de introspecção e questionamento profundo. A violência diminui a cada pergunta pessoal e aumenta com a projeção das brigas e dos sofrimentos pessoais não reconhecidos. Para melhor compreensão, dividiremos a abordagem das famílias violentas em dois grandes grupos. Primeiro, famílias violentas ativas e explícitas, com golpes, gritos, ameaças, etc. E segundo, famílias violentas passivas, com violência emocional ou verbal. O primeiro caso nos parece grave, mas pelo menos podemos reconhecer rapidamente o funcionamento familiar. Não há dúvida sobre o caráter violento do intercâmbio. A tarefa do profissional é tentar compreender o circuito de violência estabelecido pelos códigos de comunicação, inicialmente no casal e mais tarde, depois que aparecerem as crianças, na família. Refiro-me a um circuito porque todos estão envolvidos. Um exemplo caricatural. O pai bate na mãe, que por sua vez bate nos filhos, que batem nos colegas da escola. Prevalece a sensação de que não há uma solução possível. Pessoalmente, tento desarticular o circuito de violência familiar, começando pelo eixo do sistema, que, no meu modo de ver, é sustentado pela mãe. Embora seja vítima da violência conjugal, ela é, por sua vez, a pessoa que sustenta o funcionamento familiar. Se fosse capaz de reconhecer a violência e se tivesse a genuína intenção de se livrar dela, conseguiria, desde que tivesse apoio, romper o sistema. É indispensável saber que adquirir consciência a respeito de um determinado mecanismo que provoca a dor transforma cada um em responsável. Aquele que contar com ajuda para reconhecer e compreender os trâmites da violência terá em suas mãos a decisão de modificar algo substancial em sua vida e na de sua família. Também deve estar disposto a perder, levando em conta que será uma travessia com muitas perdas no caminho. Às vezes, perdem-se dinheiro, posição social, um casamento e, sobretudo, a imagem que os demais têm a seu respeito. A posição de vítima é ambivalente, uma vez que se resguarda em certa comodidade. No entanto, é indispensável trabalhar em cada caso com a responsabilidade pessoal. Se criarmos um espaço de confiança, atenção e acompanhamento, talvez a mãe agredida consiga gerar um mínimo de introspecção que lhe permita se perguntar: o que eu quero? O que eu preciso? Como formulo meus pedidos? Com quem posso falar com sinceridade sobre o que está acontecendo comigo? Quais são os benefícios que obtenho? O profissional tem como função persuadir a mulher a se manifestar na primeira pessoa do singular, uma vez que, frequentemente, a queixa predomina e prevalece e parece que a violência só é exercida pelo outro. Em primeira instância, é muito benéfico traçar o mapa do funcionamento circular dos maus-tratos mútuos, porque assim cada um consegue se ver agindo e também gerando situações violentas, para espanto da suposta vítima. A violência explícita funciona através de situações grotescas. Embora tenhamos a tendência de nos horrorizar, em parte somos beneficiados pela crueza da realidade e a inegável situação de falta de respeito e de crueldade em relação aos mais fracos.
podemos agir imediatamente de acordo com nossos critérios morais ou ideológicos. No entanto, a urgência de salvar uma criança situada no último elo da corrente de violência não deve nos impedir de compreender a totalidade do esquema violento. Ainda que pareça insólito, às vezes a última vítima pode ser a instituição, a escola, por exemplo, que acolhe a criança. As crianças maltratam outras crianças e os pais maltratam a escola, levando o pequeno em péssimas condições, sem fraldas, sujo, faltando a reunião de pais, deixando o número de telefone onde é impossível localizá-los quando a criança adoece, e por aí vai. A instituição que acolhe uma criança para salvá-la deve fazer parte do circuito de violência familiar e ocupar finalmente o lugar da vítima, o que deixa todos confusos em relação ao exercício de suas funções. Nos consultórios de psicólogos, psicopedagogos e terapeutas, os profissionais também são maltratados pelas pessoas violentas. Quando, por exemplo, faltam a uma consulta sem avisar ou não cumprem os compromissos estabelecidos de comum acordo. É indispensável aos profissionais reconhecer e decidir se devem permanecer dentro do círculo da violência ou se afastar dele, porque só olhando de fora é possível trabalhar em prol de vínculos mais saudáveis. No caso das famílias em que a violência não se manifesta abertamente, mas, da mesma maneira, feridos são deixados pelo caminho, os profissionais deveriam afinar sua percepção e não acreditar apenas naquilo que os seus olhos veem. Estou me referindo a famílias nas quais as crianças vivem sofrendo acidentes, são muito agressivas, e inclusive crianças muito contidas, asmáticas ou alérgicas. É necessário ficar atento para ver se a realidade das crianças que agridem outras crianças ou que agridem a si mesmas expõe uma realidade que contradiz o relato consciente dos pais. Às vezes se trata de um pai generoso, do ponto de vista econômico, que não atende às necessidades emocionais de sua mulher, que por sua vez dispõe de poucos recursos internos para tomar conta dos filhos. Abandonar afetivamente o outro também é violência. E no caso das crianças, tem um efeito devastador. Refiro-me também às famílias em que nem a mãe nem o pai reconhecem seus conflitos pessoais, que podem se referir ao presente ou às situações antigas. Relegamos à sombra todas as vivências presentes ou passadas que nos provocam dor, angústia, tristeza ou desesperança. E elas agem a partir dali, projetadas em qualquer sensação incômoda que a criança nos provoque. É desconcertante para o profissional pensar em uma realidade violenta quando está diante de uma criança muito agressiva e de uma mãe estilo doce de leite. A mulher suave e encantadora que tem uma família que funciona, aparentemente, de maneira equilibrada. Nesses casos, é necessário gerar um nível de confiança que permita acompanhar uma aventura de busca pessoal, possibilitando que o outro encare as experiências que lhe provocaram raiva, irritação ou o humilharam. A partir do reconhecimento dessas situações primárias, será possível, às vezes, interpretar a realidade emocional oculta que a conexão sutil das crianças pode refletir. É extremamente difícil alterar de maneira substancial o nível de agressividade das crianças, abordando a questão exclusivamente a partir do aspecto funcional, lhes pedindo que não batam. Devemos compreender que se trata apenas de manifestações desajeitadas e desesperadas que as crianças usam, às vezes, para responder às agressões que sofrem ativamente, e outras como representação da agressão passiva de seus pais sob a forma de abandono emocional. Lembremos que os meios usados pela criança para exercer sua violência não têm muita importância. Quem dá início ao circuito violento são os adultos, ou porque o incorporaram na infância, ou porque estão totalmente afastados de sua própria essência e ainda não se questionaram nem minimamente pela perspectiva de um adulto maduro. As pessoas repetem em círculo as situações primárias, como se fosse uma agulha passando invariavelmente pelos mesmos pontos danificados de um disco arranhado. Podemos evoluir
quando conseguimos transformar o círculo em uma espiral de cura. E isso só se consegue por meio de um trabalho sincero de abertura da consciência. O caso Roxana. Roxana veio me consultar porque Facundo, seu filho de 4 anos, fazia xixi na cama. Em pouco tempo descobrimos que Lucas, de 7 anos, também tinha algumas dificuldades. Se acidentava com frequência, era empurrado por seus colegas de escola, era inseguro e pouco sociável. Por outro lado, Facundo chorava muito. Não conseguia se adaptar ao jardim de infância e seus pedidos pareciam impossíveis de satisfazer. Sem me estender, posso lhes dizer que Roxana era uma mulher muito inteligente, uma psicóloga bastante ativa e empreendedora. Aos poucos foi revelando aspectos que deixavam patente que merecera poucos cuidados durante a infância. Seu pai era rico, mas usava os 7 filhos para proveito pessoal. Roxana lembrava que, embora tivesse muito dinheiro, ele os obrigava a remendar seus sapatos, a irem sozinhos de ônibus desde muito pequenos para a escola e a passarem as férias trabalhando, para ele, sem obter nenhum reconhecimento. Não guardava recordações de nenhum gesto carinhoso por parte da mãe. Falamos sobre a entrega obrigatória da mãe a esse pai cruel. Roxana se casou com um homem muito bom, chamado Raul. Mais tarde descobriu que ele era muito infantil. Não conseguia manter seu emprego, apesar de ter títulos universitários, e se apoiava em Roxana tanto econômica quanto emocionalmente. Quando Lucas nasceu, Roxana não pôde cuidar dele, pois era a única que ganhava algum dinheiro. Quando Facundo nasceu, aconteceu a mesma coisa. Não pôde sequer amamentá-lo, sempre ocupada e preocupada com o trabalho. Depois de alguns encontros, concordamos que Roxana precisava que alguém cuidasse dela, expressão que seu campo emocional praticamente desconhecia. Desprotegida como sempre estivera, tinha poucas possibilidades de apoiar e cuidar de seus filhos que, enfraquecidos e carentes de atenção, caíam, se machucavam ou apanhavam de outras crianças. À medida que Roxana foi adquirindo consciência de sua situação emocional, começou a pedir cuidados básicos ao marido e se surpreendeu ao constatar que aquele homem era incapaz de fazer qualquer coisa nesse sentido. Por sua vez, foi aprendendo a se deter, observar seus filhos, ouvir suas necessidades e recuperar o tempo perdido e permanecer mais tempo com eles. Isso representava para Roxana um aprendizado árduo, sobretudo porque se sentia fraca e muito sozinha para atender às necessidades sutis de seus filhos sem a ajuda de alguém. Nesse ponto aconteceu uma coisa insólita. A violência sutil ou passiva de Raul, manifestada por sua incapacidade ou desinteresse de proteger sua mulher e seus filhos, foi ativada. Diante da demanda explícita da sua esposa, que lhe pedia um apoio básico para criar os filhos, transformou-se em um indivíduo violento que ameaçava, batia e descarregava sua fúria sobre a família. Deixou de ser um homem manso que não conseguia fazer nada e passou a ser um homem com uma agressividade reprimida que explodia sem controle. Essa situação assustou a todos, mas depois permitiu ir confirmando e compreendendo os mecanismos violentos que agiam sem que ninguém percebesse. Roxana tentou, ao longo de 5 anos, superar essas crises através de terapia de casal, consultas a especialistas em violência, conversas com parentes e amigos, com a esperança de que viessem a se ajudar mutuamente. E deu de cara com um obstáculo insuperável. Seu marido rejeitava absolutamente qualquer ajuda que o levasse a questionar algum aspecto de sua própria vida. Para não mencionar seu profundo desinteresse pelos demais e a intenção de se proteger, colocando-se sempre no papel de vítima, pensando apenas em suas necessidades, em sua desgraça e acusando Roxana de ter enlouquecido. Embora me abstenha de relatar muitos detalhes dessa história, interessa-me sublinhar esse fenômeno da ativação da violência quando os códigos de comunicação são alterados.
A violência pode ser visível ou não, mas age com a mesma intensidade. Nos casos em que não a vemos, é necessário acender a luz. Esses mecanismos são muito comuns nos processos de divórcio, quando se ativa a violência que já existia ao longo do casamento, mas só se torna visível durante o conflito ou a mudança de códigos. Nenhuma briga que ocorre durante o divórcio é muito diferente dos desacordos que se manifestaram no casamento. Nenhuma briga que ocorre durante o divórcio é muito diferente dos desacordos que se manifestaram no casamento. Na família de Roxana, a única coisa visível era o fato de as crianças se acidentarem frequentemente, pois tanto o pai como a mãe eram dois tesouros quando se tratava de trocar palavras, e nada levava a suspeitar que pudessem adotar atitudes violentas em relação aos filhos. Quero salientar que a mãe dava sua contribuição ao abandono emocional dos filhos, ocupando a parte que cabia ao marido no sustento da casa. Devemos ter em mente que o abandono também é violência. Crianças agressivas, reconhecendo a própria verdade. A manifestação da violência por meio de mordidas, tapas, pontapés e outras atitudes hostis parece impossível de ser superada quando acreditamos que o objetivo é fazer com que a criança pare de bater. Trata-se frequentemente apenas de uma transferência viável a um terreno incômodo e, portanto, perceptível aos adultos, pois ninguém gosta de ser machucado. Em linhas gerais, podemos dizer que as crianças muito agressivas são crianças que querem saber o que está acontecendo. Mas então, o que precisam saber? Nem mais nem menos do que a verdade. A verdade pessoal de sua mãe. Vimos no capítulo As Crianças e o Direito à Verdade que as crianças, enquanto seres fundidos com o campo emocional da mãe, fazem parte de tudo o que acontece no universo materno. Mas se a mãe não nomeia o que acontece, as sensações e percepções são vividas de maneira confusa. Por outro lado, quando a mãe ou a figura materna explica com palavras simples o ponto central de sua verdade, as crianças sempre se tranquilizam, porque os adultos não estão contando nada de novo, mas apenas permitindo que as crianças organizem o que já sabiam. Não compreender, não saber, não relacionar uma situação a outra gera tanta impotência que provoca irritação. As crianças que batem, mordem, se agitam nas cadeiras ou machucam outras crianças estão pedindo desesperadamente que lhes seja dito algo que tenha sentido lógico. O problema é que a verdade não é fácil de ser encontrada, porque precisa de uma procura pessoal. Um exemplo. Joaquim tem 4 anos e bate nas crianças do jardim de infância. Não obedece à sua mãe e a todos que dizem que ele é uma criança terrível. A mãe se separou do marido quando Joaquim tinha 2 anos. Agora ela vive com outro homem, com quem tem um bebê de 8 meses. A mãe dá muita atenção aos filhos, é psicopedagoga e tem experiência com crianças, além de ser paciente, encantadora e inteligente. Eu pergunto se ela chegou a contar a Joaquim por que havia se separado do pai dele. Se chegou a lhe contar que está apaixonada por seu marido atual. Pergunto também se Joaquim tem ideia de seus sentimentos, preocupações e angústias. Acontece que Joaquim nunca recebeu uma explicação adequada. Joaquim faz o que pode. A mãe pede que ele pare de bater. E Joaquim navega no mar da falta de conhecimento. A única coisa que reclama é um parâmetro que o localize. E esse parâmetro é a palavra mediadora da mãe, contando-lhe sua verdade, que sempre é a verdade do coração. Não há nada mais pertinente para dizer às crianças. Continuando com o exemplo, deveria ser assim. Quando me apaixonei por seu pai, eu não sabia o que queria da minha vida. Eu sou agradecida a ele, porque juntos conseguimos concebê-lo. Depois percebi que queria um homem diferente para mim. E encontrei Mário,
com quem me sinto muito bem e compartilho o mesmo jeito de viver. Eu estou muito apaixonada por ele. E também amo você e o Lucas. Eu sinto culpa por ter dado a Lucas uma família que eu não pude lhe oferecer quando você era bebê. Mas foi o melhor que eu pude fazer. Eu sei que às vezes é difícil para você ficar na casa do seu pai. Mas para mim também é difícil vê-lo saindo. Poderíamos dizer então que quando não percebemos que as crianças são impactadas por nossa realidade emocional, estamos demonstrando que não a levamos em consideração. E essa é também uma forma de violência, pois não reconhecemos o que acontece conosco e menos ainda o que, consequentemente, acontece com nossos filhos. As crianças se irritam, mas os adultos se irritam com mais intensidade. Os adultos também são agressivos quando tratam as crianças com indiferença, ou quando não atendem suas necessidades básicas, por ignorância ou falta de experiência. Colocamos, puxamos, sacudimos, deitamos as crianças, pressionamos suas costas para que não se levantem da caminha e as entregamos a braços desconhecidos. Elas têm um corpo pequeno que manipulamos enquanto é possível. Não conversamos com elas, não as consideramos como seres com capacidade de compreender e de interagir com os demais. Exigimos que se adaptem aos horários intermináveis dos adultos. Ficamos ausentes longas horas, sem explicação adequada. Enfim, usamos uma série de recursos relativamente violentos, considerando nossas vantagens físicas e intelectuais. Isso produz modelos de maus tratos que eliminam qualquer possibilidade de estabelecer comunicação com o outro. O sistema desrespeitoso usado pelo adulto em seu relacionamento com as crianças retorna de maneira análoga. As crianças batem. A agressividade das crianças não é normal nem anormal, é apenas um sistema possível de intercâmbio. Quando esse modelo nos questiona ou não gostamos dele, em vez de atribuí-lo à idade ou ao fato de que os homens precisam lutar, devemos rever nossos modelos de comunicação e ver se os adultos também acabam se machucando. As pessoas adultas podem ser muito cruéis, sobretudo se não têm o hábito de exercitar o olhar em busca das próprias verdades. As crianças oriundas de famílias violentas. O que fazer quando suspeitamos de violência familiar? Em primeiro lugar, devemos admitir que a criança agressiva é apenas um elo de uma cadeia de humilhação e desamparo. Toda criança abusiva é uma criança abusada. Em segundo lugar, procurar alguma maneira de se aproximar honestamente do adulto que esteja mais disposto a reconhecer o funcionamento familiar violento e queira receber ajuda. Em terceiro lugar, não condenar o adulto, porque precisamos construir uma relação de confiança para depois, solidariamente, fazer perguntas que o conectem à sua própria história emocional. Ser solidário não é ser aliado. As pessoas violentas são as mais treinadas para fazer alianças e, se não nos dermos conta disso, perderemos qualquer possibilidade de trabalhar a favor de todos. É frequente que os pais não reconheçam neles mesmos traços de violência e se surpreendam quando seus filhos brigam na escola, mordem, machucam outras crianças e as submetem a manipulações caprichosas quando se transformam em líderes negativos, os que dividem para reinar. Nessas situações, não vale a pena chamar os pais a cada semana para culpá-los pelo fato de seus filhos desestabilizarem os grupos. Em vez disso, devemos lhes oferecer ferramentas sólidas que permitam gerar alguma troca. A mais contundente consiste em afirmar com palavras claras que se trata de um funcionamento circular de violência familiar, que pode ser explícita ou não, mas que é imperativo desarticulá-la se desejamos chegar a soluções concretas. E as soluções concretas começam em casa, ou seja, procurando um profissional que ajude o adulto a questionar sua própria história emocional. Que cuidados recebeu, se suas necessidades primárias foram reconhecidas e satisfeitas quando era criança, que escolhas fez na adolescência e na idade adulta, e com que grau de consciência,
Que desejos fundamentais ainda estão esperando sua vez? E, sobretudo, qual é a capacidade desse adulto de encarar o espelho de seu coração e se perguntar o que quer e o que pode oferecer? Sem essas interrogações pessoais básicas, as crianças serão indefectivelmente vítimas de dívidas pendentes dos adultos, uma vez que transferimos para as crianças as brigas que não assumimos e descarregamos nelas a origem de todos os nossos males. É cômodo enviar as crianças a intermináveis consultas psicopedagógicas. Em síntese, são elas que ficam expostas, enquanto os adultos se refugiam na ingenuidade do "eu cuido dela, mas ela é muito nervosa". Cada vez que uma criança age com um nível de violência que machuca em alguma medida o outro, é hora de nos perguntarmos sobre essa violência interior. Da mesma maneira, quando uma criança machuca a si mesma, acidentes frequentes, asma, falta de ar, ou quando é vitimada frequentemente por outras crianças, também precisamos repensar com urgência o papel que desempenhamos em relação à ignorância de nossa violência e em que medida a exercemos. É claro que precisamos de ajuda específica. Por isso, é necessário procurar profissionais idôneos que não adoecem nosso espírito, minimizando as agressões de nossos filhos e afirmando que é a idade e que os meninos são brutos mesmo. É claro que é necessário ter certa agressividade para viver, como o estímulo, a força, a coragem, a ação. Mas são os adultos que devem perceber quando essa agressão se transforma em maus tratos, ou seja, quando alguém acaba machucando, inclusive emocionalmente. Temos tanto medo de penetrar nos terrenos arenosos da violência que preferimos fazer de conta que não é para tanto. No entanto, creio que não podemos nos dar o luxo de fazer como os avestruzes, porque muitas crianças correm perigo. Lamentavelmente, quando a evidência das marcas físicas denuncia que algo está acontecendo, já perdemos muito tempo. Vale a pena elevar nosso pensamento e não acreditar apenas no que nossos olhos veem, mas também nos encarregar de lidar com a dor que produzimos. Para pensar em um acompanhamento destinado a detectar o circuito de violência em determinada família, é necessário que pelo menos uma pessoa adulta desse núcleo esteja disposta a encarar seus demônios. A princípio, nossa tarefa deve ser centrada em perguntas simples a respeito dos modelos de intercâmbio adotados pela família de origem. Depois, nos dedicaremos às emoções que surgem de tais recordações: o abandono emocional, a falta de cuidados, a solidão na infância, o desamor, etc. Aí iremos comparando os modelos que a pessoa repete, localizando-se em algum lugar do circuito violento, sem deixar de reconhecer a responsabilidade que lhe cabe em cada decisão da sua vida adulta. Nossa tarefa será centrada também em cuidar do indivíduo que se consulta, porque estaremos nos transformando em seu imprescindível companheiro de viagem. Assim mesmo nos assombrará o nível de fragilidade e desamparo que surgirá, passando inevitavelmente por nossas debilidades mais ocultas. Crianças que sofreram abusos emocionais ou sexuais. Abuso entre crianças. As crianças abusadas emocionalmente abundam entre nós. Em geral, são filhos de mães e pais muito infantis que as usam para se beneficiar e satisfazer os próprios vazios emocionais, que sangram desde a infância. São mães e pais pouco conscientes e sem capacidade de diferenciar entre até que ponto o adulto precisa ser reparado e a realidade da criança, que não tem por que saldar com a própria vida as contas pendentes. Nesse sentido, se afinássemos o pensamento, poderíamos afirmar que a maioria das crianças é abusada emocionalmente, uma vez que os adultos, em vez de satisfazer as necessidades da criança, colocam-nas diante da obrigação de satisfazer as próprias necessidades emocionais primárias. Essa situação é muito peculiar. No caso das mães solteiras, efetivamente solteiras, ou emocionalmente solteiras, ou de casamentos com pais muito fracos,
ou desinteressados do funcionamento familiar, ou em casais em que o desamor e a incompreensão são comuns e correntes. Então a mãe se refugia inconscientemente na presença de um filho que tenta satisfazê-la a qualquer custo. Nessas circunstâncias, ele se vê obrigado a se retirar do lugar de filho, que merece cuidado, para desempenhar o papel do mantenedor e responsável pelas vicissitudes da vida de sua mãe. Também podemos considerar crianças abusadas aquelas que são emocionalmente abandonadas, ou seja, que não têm à sua disposição adultos que queiram atender às necessidades básicas e específicas de seu ser criança. Dentro desse amplo leque de situações individuais, há muitas crianças que padecem o desamparo e a violência mais intensa que pode ser praticada em relação ao seu ser essencial, o abuso sexual. Sabemos que quase todos os casos de abuso sexual acontecem intramuros, ou seja, dentro de casa, e são levados a cabo por adultos com quem há um laço de fato: pais, padrastos, tios, primos, avós, vizinhos que frequentam a casa, etc. Isso significa que o abuso precisa do aval do adulto responsável, em geral, a mãe, que olha para o outro lado fingindo que não sabe. Os profissionais que costumam atender famílias em que circula o abuso sexual sabem como é difícil conseguir que um parente denuncie tal prática, porque a família inteira cerra fileiras, mascarando o segredo familiar. Nos raros casos em que as crianças conseguem relatar de forma breve uma situação incompreensível para elas, mas confusa e dolorosa, a única premissa é acreditar nelas. A pior atitude que um adulto, especialmente a mãe, pode ter é a de desmerecer o relato desajeitado da criança que tenta pedir ajuda, sem saber o que dizer, o que contar, o que pedir diante do abismo do incomensurável. Creio que a incredulidade daquele que ouve esse pedido de auxílio o salva de ter de acreditar que o horror existe. Não encontro outra explicação lógica para a dificuldade que os adultos têm de ouvir a criança que relata o que acontece com ela. Mais uma coisa a ser levada em conta: o abuso sexual de crianças é uma conduta, ou seja, não acontece uma vez por casualidade. É um sistema estabelecido na família, em que outros membros se salvam para não serem muito vitimados. O abuso sexual de crianças é uma conduta, ou seja, não acontece uma vez por casualidade. É um sistema estabelecido na família, em que outros membros se salvam, entre aspas, para não serem muito vitimados. É imprescindível compreender que é necessário desativar todo o sistema de funcionamento familiar, pois não se trata de um único fato concreto. Naturalmente, a família violenta se ampara no segredo familiar, e ali se fecha a comporta, deixando a criança abusada e acusada de ser geradora de todos os males, aprisionada em um túnel sem saída. Como saber se uma criança é vítima de abuso sexual? É uma pergunta enganosa, porque acredito que não há, praticamente, maneira de desconhecer que isso está acontecendo. Quando somos a professora, o médico, a vizinha, a assistente social ou o amigo, não há forma de não percebermos. A menos que também estejamos precisando salvar a nós mesmos, ainda que custe mandar à morte o mais fraco, a criança. É evidente que o abuso sexual é a violência mais extrema de todas, e não poderia acontecer se não houvesse uma família violenta que o sustente. Nunca é um fato isolado, mas apenas uma válvula de escape, a mais perversa, por onde afrouxa a violência que, sob diversas formas, circula no âmbito familiar.
Quero destacar que essa violência pode ser explícita ou não, pois acontece nas melhores famílias. E não haverá remédio eficaz se não retomarmos o caminho do conhecimento pessoal. Seja qual for a ferramenta de que os profissionais disponham, só poderemos ajudar se não nos enganarmos e, se de alguma maneira, dirigirmos nossa atenção à cegueira dos adultos, um mal que não permite que eles reexaminem as próprias carências. É necessário tirar do anonimato o que acontece e conseguir se aproximar honestamente de um adulto envolvido no abuso que possua alguma capacidade de abrir seu coração no meio do deserto. A outra forma de abuso sexual que é mais difícil de se reconhecer: o abuso de uma criança por outra criança. A criança que abusa, que naturalmente é uma criança abusada, não necessariamente em termos sexuais. Então essa criança que abusa se vinga em crianças emocionalmente mais fracas. Primeiro, monopolizando a liderança negativa, decidindo quem pode brincar ou não, expulsando aqueles que não se submetem a seus caprichos e castigando com sua desaprovação os desleais. Às vezes são meninos que deslumbram seus companheiros com atitudes decididas. Cercado por essa admiração que conseguem criar ao seu redor, podem obrigar outra criança a submeter-se a práticas corporais que tão pouco manejam com segurança. De qualquer maneira, procuram satisfazer um prazer pessoal baseado no poder que obtêm sobre a criança obediente e insegura. Nesses casos, as crianças abusadas, obrigadas a fazer com seu corpo, ou com o corpo da criança admirada, algo que não compreendem, costumam contar com timidez o que acontece com elas, ou tentam fazer com que o adulto perceba quando está acontecendo. É necessário dizer que só contam com a presença de que a mãe, o pai ou a pessoa que cuida delas não desmereça seu relato. Porque, para que uma criança abuse de outra criança, também são necessários adultos que olhem para o outro lado. É indispensável ouvir seriamente o relato das crianças, mesmo que seja confuso ou ilógico, e também levar em conta nossas próprias percepções, a saber, quando ou com quem as crianças estiveram quando voltam angustiadas ou muito excitadas. Se frequentam grupos altamente competitivos onde se privilegia o patotismo em vez da solidariedade. Como certas crianças se adaptam a diversos níveis de exigência e rendimento, etc. Não há força maior do que a procura da própria verdade, guiada pelo amor dos pais. As crianças abusadas por adultos ou por crianças são basicamente expostas, ou seja, não são cuidadas suficientemente. A negação salvadora. O caso Ruben e o caso Letícia. Vimos que as crianças são vítimas da violência e da imaturidade de seus pais ou das pessoas que cuidam delas, e em tal condição atravessam a infância como podem. Pessoalmente, tenho comprovado um fenômeno reiterado nos indivíduos que foram vítimas de violência física ou emocional na infância. A negação como sistema de salvação emocional. Trata-se de negar algo que acontece e que a consciência aceita e nega ao mesmo tempo. Uma espécie de loucura intangível. Para a criança, aquilo que acontece na realidade não está acontecendo. Para a criança, aquilo que acontece na realidade não está acontecendo. Porque, se ela aceitar que aquilo de fato acontece, enlouquecerá. Curiosamente, esse funcionamento vai sendo ativado ao longo da vida, inclusive em situações extremamente banais. Eu vou relatar brevemente 2 casos. Ruben se queixa à mulher de que ela não atende seus amigos quando eles vêm jantar em casa. A esposa, desencaixada, com um bebê nos braços, afirma que desde o nascimento do bebê, ela se desvela cozinhando,
dando atenção e servindo todos os amigos e parentes dele que aparecem no lar. Mas Rubem não registra os jantares e almoços servidos, como se realmente não tivessem existido para ele, embora tenha participado de cada um. No aniversário da mulher, a melhor amiga de Rubem lhe traz um bolo de presente. Ele se emociona, comentando com a esposa como Viviana foi gentil ao lhe fazer tão grata surpresa. Acontece que desde a adolescência, a cada ano, sem exceção, Viviana lhe prepara e traz seu bolo preferido. Só que Rubem não registra. Embora pareçam exemplos ingênuos, há situações em que a realidade é vivida e negada ao mesmo tempo são tão frequentes como a violência exercida contra as crianças. Rubem é um engenheiro que passou sua infância entre as surras que seu pai lhe dava com a fivela de um cinturão e a depressão de sua mãe. Foi submetido a ameaças brutais e espancamentos. Isso em uma família na qual o intercâmbio só era possível por meio da agressão e da falta de respeito. Rubem sabe que tem péssima memória, é distraído e tem dificuldades de se relacionar de maneira fraternal com os demais. Interessa-me realçar que ele vive a maioria das situações cotidianas, ao mesmo tempo em que as nega. Outro caso. Letícia é uma empresária brilhante, reconhecida por sua habilidade nas finanças, assina acordos e contratos econômicos de grande envergadura. Mas, de maneira surpreendente, não registra o que assinou. Portanto, realiza operações financeiras sem levar em conta o que foi pactuado. Quebra. Pede uma consulta e acertamos diversos horários que nunca chega a cumprir. Quando lhe explico que não posso dispor de outros horários, pois as mudanças de última hora complicavam toda a minha agenda e ela já marcara 8 vezes sem conseguir comparecer, se espanta, uma vez que não tinha nenhum registro de me ter pedido tantas alterações. Letícia foi violentada sistematicamente por seu pai a partir dos 5 anos. Não recorda de quase nada. Esta negação da realidade nos salvou no passado. Quando algo muito doloroso e incompreensível nos acontecia, nossa consciência o negava para poder suportá-lo. Essa dinâmica é muito frequente nos casos de abuso sexual e em outros casos de sofrimento extremo na infância. O indivíduo, ao se tornar adulto, não recorda de nada. De fato, há muitos adultos que atravessam longos anos de tratamento psicoterapêutico sem nunca recordar qualquer coisa que se refira ao abuso sexual. O trauma original não revelado continua, assim, se perpetuando em sofrimentos incompreensíveis. Porém, o mais impressionante é que a negação se perpetua em outros âmbitos, estabelecendo-se como funcionamento cotidiano. Concretamente, cada vez que alguma coisa acontece, ao mesmo tempo, não acontece. A negação que nos permitiu sobreviver durante a infância se converte em uma armadilha sem saída para o adulto, que acredita poder construir a realidade dentro de seu caprichoso castelo de vidro. Isso provoca muito sofrimento em quem sofre desse mal e entre as pessoas próximas, que convivem com a loucura de não saber a que se ater. Quem não registra o que objetivamente acontece e se permite a leitura imaginária de tudo o que acontece, tem graves dificuldades que interferem em sua vida profissional, social e afetiva. Por exemplo, no caso de Rubem, sua esposa tem a sensação de que não consegue nunca satisfazê-lo, pois não depende do que ela lhe ofereça, e sim da amnésia permanentemente sofrida por ele. As discussões também são infrutíferas, porque o trauma está situado na violência passada, na criança interior que sofre e se perpetua inconscientemente no adulto atemorizado. A visão profissional. As pessoas que, valendo-se da sua profissão, se dedicam ao intercâmbio e ao acompanhamento dos processos de busca da verdade e do crescimento espiritual, deparam volta e meia com os diversos graus de violência que todos nós geramos.
Aquilo que tentam curar no outro também é parte do que pretendem curar nelas mesmas. Não vejo outro modo de se envolver sinceramente, sobretudo no que se refere a situações tão delicadas como as consequências da violência explícita ou implícita. Quando tratamos de crianças que foram ou são vítimas da violência familiar, nossa própria criança interior deseja socorrê-la. Talvez cada um de nós consiga reparar antigas feridas com cada criança que recebe ajuda. Tratar a questão violência nos obriga a abandonar a ingenuidade na qual adormecemos. Gostamos do que é belo, mas é imprescindível conhecer o oposto. O sofrimento das crianças ou os comportamentos agressivos nos interpelam, ou pelo menos nos levam a pensar em nossas partes sombrias. Há muito a fazer, muito a compreender e muito amor para dar. Situando-nos com honestidade a partir de nossos espaços mais frágeis e nos despojando da soberba do saber profissional, seremos provavelmente mais eficazes e mais críveis. Não há nada mais poderoso do que a verdade. E nada tão gratificante quanto a possibilidade de trabalhar em prol do crescimento de todos.